Tchim, cadê? Ó, vamos dar um drink aqui aqui, ó. Tchac, tchac, tchac. E aqui no Instagram também, ó. No Instagram também. É. E aí, gente, boa noite. Nós somos da ESC Comunica, ESC.comunica. Tá. E hoje é a nossa terceira live, né, Ferdi? Nós estamos aqui no Instagram e aqui no YouTube. Se você do Instagram ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá e se inscreve, o link tá na bio. E se você do YouTube ainda não nos segue no Instagram, @esc.comunica, beleza? Gente, Flavão e Ferdi aí, estamos à frente da ESC Comunica por enquanto, mas com certeza a gente vai arrebentar de parceria aí pra frente. A gente montou esse canal para começar a movimentar aí acerca do design, acerca dos conteúdos que fazem sentido aí para quem está começando, para os nossos alunos. A gente é professor aí já tem mais de 10 anos, né, Flávio? E a gente tem essa ideia de montar esse canal digital há um tempo para estreitar relações, né? Principalmente que falar que a ESC é um braço do coletivo Centopeia, né, da Escola Criativa. Uhum. E a gente está, então, encampando essa luta aí por conteúdos da área de comunicação, da área criativa como um todo. Então, exato. Assim, muito legal esse projeto da ESC.comunica, né, da Escola Criativa do Centopeia. E aqui a gente vai falar sobre isso tudo que a Ferdi falou aí, né, gente? Nós vamos falar sobre esse universo da comunicação como um todo. Então, design, publicidade, nós vamos falar sobre marketing, enfim, nós vamos falar do dia a dia, vamos falar de projeto, de processo, de gestão, de trem bom, de trem ruim, de tudo que rolar mais aí, né? Terceira live, né? Inclusive, agradecer a participação da galera de ontem, do pessoal que mandou perguntas hoje no nosso Instagram. A gente abriu um campo de perguntas e sugestões aí sobre o tema Quero captar meu primeiro cliente, que é um dos grandes problemas que a gente... Nem é problema, né? Mas é uma das grandes situações que a gente vive quando a gente está começando, quando a gente está meio perdido, quando a gente está doido para colocar o negócio para acontecer, né? E é o tema da nossa live de hoje. A gente vai tentar responder aí, ou pelo menos dar uma luz para vocês focarem nessa primeira captação, né? Primeira, segunda, ou na sua primeira captação boa. Às vezes você já tem até uma captação, ela é meia boca e tal. Então vamos focar nessa primeira captação legal aí. E você sabe que você estava falando aí que a gente dá aula há mais de 10 anos e tal, e eu lembrei da minha primeira aula, e você pira que teve um rolê assim de captação de cliente na minha primeira aula. Era 2001, eu fazia ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, lá em Tumbiara a gente chamava de primeiro colegial. E aí eu comecei a dar aula particular para um menino lá. Eu não era o melhor aluno da sala, mas aí tinha um menino da quinta série que queria umas aulas particulares. Eu falei, cara, eu dou conta demais, né? Dar aula para um menino da quinta série é comigo. E aí eu comecei a dar aula para esse menino. Eu cobrava R$5 a hora. Tira, R$5 a hora. E eu dava aula para ele sexta-feira, das 2 às 18. Ou era das 13 às 17, alguma coisa assim. E eu cobrava 5 por hora. Então eu ganhava 20 por sexta-feira. Aí eu fui e dei aula pra ele o primeiro mês inteiro. Eu ganhei R$80. Cara, R$80 naquela época já era um trenzinho bom, viu? E eu tinha. Cara, dava altos Big Macs. Dava altos Big Macs. Era R$5,90 a promoção. Né? Porque eu morava em Diário, então não tinha Big Mac. Mas enfim, cara, eu ganhava 80 conto por mês. Aí no segundo mês, eu lembro direitinho, foi tipo assim, na primeira aula do segundo mês, os amiguinhos dele foram lá, tava na casa dele almoçando lá, e tinha eu acho que era mais 3 amigos dele. E aí eu olhei e falei, a oportunidade, hein? Aí eu falei, a multiplicação dos pães aí, ó. Falei, meninada, fica aí que hoje eu vou dar uma aula pra vocês de graça, amostra grátis. E aí eu dei aula pra todos esses meninos e falei assim, fala pra mamãe de vocês que é 5 por hora. Resultado, eu ganhava 5 por hora e ganhava R$20 na sexta. E aí eu multipliquei isso por 4, comecei a ganhar 80 conto por sexta. E o meu salário quadruplicou e eu comecei a ganhar R$320. Pira? E eu me lembrei 320. Disso, cara. Qual que era o ano mesmo? 2001, velho. E eu tinha 15 anos. 2001, R$320, cara. Era tipo salário mínimo quase. Cara, se brincar era mais, eu acho que era 240, eu não sei. Mas assim, durou pouco porque assim, acabou o ano, os moleques passaram de ano, e no começo do ano seguinte
eu não fiz uma recorrência na captação, então eu perdi aquele cliente. Cara, agarrar a primeira oportunidade é muito importante, né? Eu acho que, inclusive, se a gente for falar em dicas hoje, caso a gente divida a aula em dicas, eu acho que essa é a primeira oportunidade que você tem que agarrar, fazer o trem acontecer. E você sabe, você lembra como que foi o seu primeiro cliente? Se ele veio, tipo, aleatoriamente? Se ele veio até você ou se você captou? Como é que foi? Você sabe? Você lembra dessa história, Ferdi? O meu primeiro trabalho é de design. Meu primeiro trabalho, independente do cliente que eu atendi sozinho, meu primeiro trabalho, eu fui atrás. Eu fui lá, eu bati não sabia fazer nada, né? Eu falei, nossa, eu quero aprender, fazer uns treinos. Né? E aí eu bati no Lime, lá na UFG, tinha um laboratório, né? O Giovan trabalhava lá, ele era bolsista, ele era o cara, né? O Giovan sempre foi o cara, né? E aí, eu falei, nossa, Giovan, não sei fazer nada, eu preciso aprender. Ele, eu quero trabalhar com você aqui nesse Lime e tal. E aí eu pedi para a professora que estava lá para eu trabalhar de graça lá. Não estou falando também que a solução é você trabalhar de graça, mas você tem que, né, cavar a sua oportunidade de alguma forma. E aí ela falou assim, então tá, beleza. Começa a fazer esse projeto aqui e tal. Aí eu falei para ela, não, eu vim aqui só aprender. Igual uma retardada. Não sei fazer ainda, eu vim aprender. Eu, como é que você acha? Gente, é a Dulcimira. Você lembra da Dulcimira? Não sei se vocês vão lembrar da Dulcimira. Cara, a Dulcimira, infelizmente ela faleceu, mas ela falou assim pra mim, eu nunca esqueci. Como que você acha que você vai aprender se você não vai fazer? Aqui, esse aqui é o primeiro projeto e tal. Lançou um projetão lá pra mim. E eu falei, caraca. Aí eu ficava a madrugada toda estudando pra resolver um projeto. Ele era em flash, assim, sabe? Tinha que fazer umas animaçõezinhas e tal, além do layout. E aí eu peguei esse trabalho e comecei a mostrar pro povo. Aí eu comecei a captar, através desse trabalho, que era uma apresentaçãozinha em flash, eu comecei a captar uma coisinha aqui, outra ali, enfim. E aí logo a gente montou o Pepperoni, né? Montou o Pepperoni. Logo depois, um ano depois, talvez. Então eu fui lá e pedi mesmo. E eu, crente que eu ia aprender a trabalhar olhando o Giovan. Falei, não, eu vou só observar o Giovan aqui. Tá? Cara, assim, e esse tema de hoje, gente, é muito importante essa questão da captação, porque a gente às vezes joga pro universo, né, e fica esperando que as coisas venham. Até ontem mesmo eu falei que a gente tem que aproveitar oportunidades, né, e eu citei o meu primeiro cliente, como veio, que eu estava numa aula ajudando, eu trabalhava no laboratório de informática, e aí a professora me questionou se eu não pegava aquele trabalho. Eu falei, pego, eu faço, com certeza, nunca tinha feito. Mas eu passei uma segurança de que eu fazia. E aí, isso é muito doido, assim, como as coisas vêm, né? Porque essa professora, ela estava organizando um evento da faculdade que tinha contato com outras pessoas da faculdade. E aí, quando eu precisei de estágio, uma pessoa que eu conheci nesse rolê desse evento lá, era de outra área da faculdade, e eu fui pedir um estágio para ela. Então eu fui captar um estágio para mim. E aí olha que loucura, eu fui trabalhar no museu da UFG, no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, e aí eu me lembro que ela chamava Marisa. Aí ela lembrou de mim e ela me deu a oportunidade de trabalhar no museu. Aí, beleza, trabalhei, fiz um redesign da marca do museu que nunca foi pro ar, mas foi muito legal, fiquei 6 meses trabalhando. Mas eu fiz, né? No meu portfólio ia. E aí, eu fui e montei meu negócio depois de um tempo. Olha só que legal isso que aconteceu. Não foi bem uma captação, mas um dia eu não tinha mais o contato dela, ela me liga e fala assim, Flávio, você trabalha com design ainda? Porque eu estou em outro lugar da UFG agora, que era um órgão lá, Núcleo de Direitos Humanos, NDH, uma coisa assim. E aí ela perguntou se eu não queria fazer uma proposta de identidade visual. E aí a gente fez lá com o Mono 2, na época era o estúdio de design que a gente tinha, a gente fez um orçamento, a gente fez um projeto, e olha para você ver, esse projeto só aconteceu porque eu trabalhei como estagiário dela, e eu só trabalhei como estagiário dela porque lá atrás eu agarrei uma oportunidade que uma outra professora me mostrou de, se você quiser pegar esse trabalho aqui, dá para você tocar e tal. Eu falei, eu pego, eu tenho total know-how. Mas as coisas vão acontecer, então a gente tem que ter essa busca, né, por clientes, tem que saber captar, mas mais que isso, a gente tem que saber agarrar as oportunidades também, né, Fer?
Boa. Eu vou até começar a anotar aqui para deixar a coisa bem assim, porque a gente vai falando, enfim, mas eu vou começar a anotar aqui para a gente deixar essas ideias estruturadas aí. Então, se a gente fosse falar, Flávio, cara, quero começar a trabalhar com design, desculpa, mas ainda, mas não tenho meu primeiro cliente, aí o que eu faço, né? Eu acho, assim, que vale reforçar que, na verdade, é algo que a gente vem falando a gente vai falar nessas 3 lives e talvez a gente vai falar para sempre, né? Da importância do plano. Se a gente for falar em passo 1, cara, tem que ter um planinho bem resolvido, né? Por quê? Porque você pode atuar com design em inúmeras áreas, né? Você pode trabalhar com ilustração, você pode trabalhar com web, você pode trabalhar com identidade visual, você pode trabalhar com, enfim, editorial, etc, etc. E se você não tem um plano muito, né, para onde você quer chegar, para onde você vai caminhar, né, fica difícil você, inclusive, acertar o cliente que você quer captar lá na frente, né? Então eu acho assim que só para reforçar, né, tudo que a gente vem dizendo nessas 2 últimas lives, contando com essa 3, né, eu acho que vale a pena sim a gente reforçar esse rolê do plano, seu plano pessoal. O que você curte fazer? O que as pessoas te pagariam para fazer, né? Onde você quer chegar, enfim, o que você sabe fazer já? Você sabe fazer alguma coisa? Porque às vezes também, se você não sabe fazer nada ainda dentro do design, a gente pode, né, até dar um passo atrás. Volte uma casa e comece a casa. O jogo da captação. Boa, né? Volte uma casa e comece a estudar de novo, né? Porque como que a gente vai captar um cliente se a gente não tem noções ainda como fazer? Tenho certeza que assim, a gente fala que sabe fazer, etc e tal, a gente tem algumas noções, né? Mas é importante ter essa segurança aí e entender, assim, qual área que você quer atuar. Você que está assistindo a gente ainda não sabe captar o primeiro cliente. Você concorda ou não, Flávio? Concordo muito. Né? Não, concordo demais. E assim, você falando sobre plano, me faz lembrar de uma situação que é o seguinte. Muitas vezes, até para além do plano, você não sabe ao certo para onde você quer ir, né? Então, aquilo que a gente falou, você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve e tal, aquele blá 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 de sempre. Mas aí é que tá. Eu me lembro muito bem de uma vez eu tive uma aula com um professor e ele falou assim, e isso me marcou demais, ele falou assim, olha só, a publicidade, o design, as áreas da comunicação, se você vai olhar para as agências, para os escritórios de design, eles parecem médicos que não utilizam, que não fazem uso do remédio que eles receitam, que eles medicam. Por quê? Porque se você pensar, o publicitário, o designer, a agência de publicidade, ela ajuda com que as empresas se comuniquem, com que as empresas façam captação de clientes, mas elas não fazem isso para si. Isso é muito louco, né? E aí, esse cara, foi uma palestra, na verdade, não foi nem um professor, foi uma palestra que eu fui num evento de design. E esse cara falou assim, que ele tinha uma prática, ele era publicitário, ele tinha uma agência, já era já mais velho, assim, que ele tinha uma prática de ligar para 5 clientes todos os dias, sabe? Tipo, ele tentava fazer captação de 5 clientes por dia. E aí até eu lembro que um cara lá questionou, mas como assim, você sai ligando aleatoriamente? Ele falou assim, cara, tem alguns que eu ligo aleatoriamente e tem alguns que eu ligo que já fizeram contato ou que eu peço contato para outras pessoas. Mas o que é importante aqui? Importante seguir isso que a Ferdi falou. Pô, você precisa ter um plano, obviamente. Mas mais que isso, você precisa saber como executar o plano e não ficar só esperando. Então isso é importante também. Nossa, né? Isso é legal, hein? Ponto de atenção. O que normalmente as pessoas fazem de errado? Eu ia perguntar isso, mas eu acho que você já até antecipou minha pergunta, saca? Eu acho que ficar esperando é um erro. Eu acho. E tem mais. Acho que você matou a charada, viu, Flávio? Ficar esperando é um erro. Cara, é aquela história. É igual, por exemplo, se você tiver uma loja online. Cara, eu costumo dizer isso. Uma loja online, uma loja virtual, um e-commerce, é como se ela estivesse num buraco negro. Uhum. Você não vai ter pessoas indo até a sua loja. Uma loja de rua, você vai ter pessoas passando. Você pode estar no pior ponto possível da rua. Vai ter carro passando ali, vai ter pessoas passando ali.
E aí, obviamente, que as pessoas vão ver a sua empresa, vão ver sua loja, e elas vão acabar parando ali. Só que na loja virtual, no e-commerce, cara, se você não pagar para as pessoas verem a sua loja, se você não fizer tráfego pago, tráfego orgânico e tal, pode até um pouco do que a gente está falando, mas você não consegue levar as pessoas até lá. Ou seja, se você ficar esperando, você não vai ter clientes. E no nosso caso aqui é a mesma coisa. E aí eu acho importante dizer também o seguinte: como você pode captar os primeiros clientes, então, sem esperar com que eles venham? Isso é uma pergunta que veio hoje também na nossa caixinha de pergunta, né? E sabe o que eu acho que é principal nesse ponto e nesse aspecto, tá dando sequência disso que a gente está falando? É importante você entender os meios que você vive, porque você convive em vários meios, e aí você tem possibilidade de ter clientes daqueles meios. Por exemplo, eu sou da igreja, sei lá, eu participo de um grupo de jovens. Cara, ali você tem pessoas que elas podem ser seus clientes. Não, talvez não agora, mas no futuro. E aí é importante uma coisa. A gente falou de erros, e eu acho que tem um erro muito grave, que é a gente não se divulga enquanto designer. Como assim a gente não se divulga enquanto designer? A gente não faz uma catequização das pessoas que estão à nossa volta. O que o designer faz, o que o designer pode fazer como serviço, o que é o seu trabalho de fato. E eu acho que esse é um erro muito grande. Então vamos lá. Eu acho que a gente está criando uma linha de raciocínio boa aqui hoje, viu? Primeiro, tem um plano. 2, se comunique, né? Eu acho que a gente tem que se comunicar com as pessoas, né? Porque, na real, às vezes as pessoas nem sabem o que a gente faz, as pessoas do nosso círculo mesmo, né? E é importante a gente fazer networking, o famoso networking, né? Aquela palavra do momento, negócio. Mas é importante mesmo, por quê? Porque a gente tem que contar para as pessoas que a gente está disponível, né? Às vezes as pessoas nem acham que a gente está disponível ou que elas não seriam clientes para a gente, né? Enfim, conversar, né? Dizer que você quer aprender, igual eu cheguei lá e falei, não, eu tô a fim de aprender, me arruma deixa eu ficar aqui olhando, né? Eu achei que era olhar. Ou você foi lá e se falou, não, eu quero fazer, enfim, falar, né? Se comunicar. Eu acho que se comunicar é muito importante. Para amigos que já estão trabalhando, né? Que pode te arrumar uma estrinha ali, uma rabeira, né? Para círculos de contato como um todo, né? Quem sabe até hoje com o meio digital, a gente está falando isso muito, que na nossa época nem tinha isso tudo no digital, mas hoje no digital, sair seguindo as pessoas, participando de conversas, né, sei lá, procurando uma galera no LinkedIn, enfim, tem muito local que a gente pode começar a buscar comunicar, conversa mesmo, né, tipo assim, buscar contato. Eu acho que se comunicar faz muito sentido, Flávio. E eu acho que assim, tem um próximo passo depois de se comunicar, que é você não parar de produzir, né? Tipo, cara, quem que vai fazer a melhor captação do seu cliente, né, para você, de futuros clientes, é o seu próprio trabalho, sabe? Você saber fazer o seu trabalho é importante, você saber fazer uma entrega é importante, mas mais que isso, você mostrar o que você faz é importante. Sim. Então, tipo assim, cara, é muito importante você não parar de trabalhar, né, Ferdi? Assim, continuar trabalhando, produzindo. Eu acho que criar, né? Você tem que buscar as possibilidades, cavar um jeito de criar a possibilidade de você produzir, né? Eu acho que ficar parado esperando, a gente falou que é um grande erro, né? Que eu acho que talvez seja o erro que todo mundo comete, porque a gente que é da área criativa, a gente é meio perfeccionista, né? A gente carrega algumas inseguranças de julgamento, né? Enfim, a gente espera um momento perfeito, o cliente perfeito, um orçamento perfeito, muitas vezes, né? Mas se movimentar e criar é importante, né? A gente tem um livro que é muito legal, que é o Roube como Artista, né? Não sei se a galera aí já leu, enfim, era um livro que eu não dava moral nenhuma para ele, e um dos grandes designers que eu já vi trabalhando, que é o Alexandre Andrade, nossa, que ele é fantástico a ler, um dia a gente pode trazer ele aqui para falar com a gente. Cara, assim, ele trabalha muito rápido, ele faz umas coisas muito massas, e ele locava aqui na época uma mesa no coworking no Centopeia,
E aí eu via ele trabalhando, eu falava, cara, Alê, isso é muito foda. E ele, e eu nunca dei, e o livro de cabeceira dele era o Roubo como um Artista, né? E o Roubo como Artista é um livro que traz 10 dicas pra gente destravar aí a criatividade, né? Uma das dicas que ele dá sempre é fazer as coisas, se movimentar, buscar alternativas, enfim, né? Às vezes a gente acha que não sabe, mas a gente começa reproduzindo o trabalho que a gente gosta e a gente começa a praticar, enfim, e a gente cava as oportunidades da gente também, né? Tipo assim, escreva o livro que você quer ler, é uma das dicas, né? Ou bicho, e aí é o seguinte, você quer trabalhar com design editorial, você não tem cliente nenhum, escreve um conto, faz um design lindo, né? Publica isso aí, lança um PDF, divulga pra galera. É mais ou menos isso, né? Claro, Fernando, mas eu não sou escritor. Beleza, mas pega um conto, faz um livro, nanana. Enfim, cava a sua oportunidade, né? Isso é importante. Acho um amigo que faz, né? Um amigo que escreva e exato. Aquilo. Movimenta. É legal. Eu acho que é igual tem até a ver. Desculpa, só para finalizar aqui, é igual nossos grandes brothers e feras Bicicleta Sem Freio, né? Quando eu leio esse livro, eu lembro muito deles em qual aspecto, né? Os meninos que formaram com a gente, enfim. Cara, eles tinham uma banda e eles faziam o pôster da banda e o clipe para a própria banda do show deles mesmo. Então, assim, eles fizeram um bem bolado ali, cara, que deu muito certo. E eles não fizeram nada além de cavar a própria oportunidade e, lógico, entregar um trampo fantástico com aquela oportunidade que era para eles mesmos, né? Assim, cara, eu vou fazer um show amanhã, vou fazer o cartaz do meu próprio show. E o show era pros amigos. E sabe o que é legal, assim? Aquilo que você falou, né? Tipo, a gente estava falando ontem sobre aquele termo que a gente usa de ganhar dinheiro e que, na realidade, você tem que mudar isso na sua cabeça porque você não ganha dinheiro. Você faz dinheiro, né? Ainda mais se você trabalha numa área criativa como a nossa, se você presta serviço, cara, você faz dinheiro e você não ganha o dinheiro. Então, acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, de você buscar oportunidades para o seu trabalho. E isso tem tudo a ver com captação, porque, tipo assim, se você precisa de clientes para se sustentar, para sobreviver, para comprar as coisas legais que você quer usar, que você quer ter, os seus jogos, seus videogames e suas viagens, você precisa entender que você precisa de ser sustentável financeiramente falando. Então você não pode só esperar que o dinheiro venha, você tem que ir atrás do dinheiro. É o make money lá, né? Fazer dinheiro e não ganhar dinheiro. Então você buscar essas oportunidades. Esse buscar oportunidade é o terceiro item ou o quarto item que você falou, então? Você está fazendo uma listinha aí. Tô fazendo aqui o nosso grande checklist, né? Por enquanto a gente falou de ter um plano, 2, se comunicar, né? 3, criar. E aí, o 3, ele tá subdividido em criar design, né? Fazer peça, criar, pôr a mão na massa e criar possibilidades. Porque às vezes a gente entra no ciclo vicioso. Nossa, bicho, quando eu captar um cliente bom, eu vou fazer um trabalho ótimo. E senta, né? E aí o trabalhinho pequeno que aparece, enfim, a gente faz com a cabecinha pequena. Tipo, não, é só pro meu pai esse aqui, não vou fazer de qualquer jeito, vou jogar videogame, e fica ali, né? Nesse ciclozinho, esperando a grande oportunidade de você fazer o seu grande trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que criar tanto design, produzir, como criar possibilidades para que essa produção ocorra, né? Ali, então, a gente fez essa simbiose do criar, né? Então, a gente está com 3 dicas boas, 3 dicas muito boas para cavar o nosso espaço no mercado aí, né? Começar de alguma forma, né? E quando a gente fala de dicas, né? A gente está falando de dicas, a gente tem que também frisar o que não fazer. A gente está falando de dicas do que fazer e o que não fazer, assim. Quais erros que a gente não pode cometer na captação, né, Fer? Eu acho que isso é importante a gente citar também. Eu acho que assim, o principal erro de captação que a galera tem é não captar. É o primeiro, assim, achar que o universo vai te mandar os clientes. Cara, você precisa captar clientes. E aí, você precisar captar clientes é aquilo que a gente falou de você se comunicar com as pessoas que está muito dentro disso. Aí, existe um segundo erro, na minha opinião, que é o seguinte, é você desistir porque os clientes não estão vindo. E eu falo muito sobre isso nas minhas aulas. A minha mãe, no intuito de me ajudar, quando eu estava começando com o meu primeiro escritório de design lá, o Mono 2,
Eu falei pra minha mãe, eu falei, nossa, mãe, eu não tenho cliente e tal, você podia me ajudar, de repente, com as suas amigas e tal. E ela foi e falou com uma amiga dela. E eu conto isso na sala de aula, e quem é meu aluno, já foi minha aluna, meu aluno aí, já sabe que eu já contei essa história. História repetida, né? Mas é o seguinte, eu fui, aí minha mãe arrumou pra mim, pra eu falar com essa pessoa. E eu fui lá, era tipo assim, cara, era março, tipo época de hoje, assim, março, mas não tinha pandemia, né? Mas era março. E aí, conversei com a pessoa, fui lá, mostrei portfólio e tal. Aí eu pensei, pô, velho, minha mãe arrumou essa reunião, vou já sair de lá com trampo, né? Aí a mulher falou, não, a gente não tá querendo contratar ninguém agora não, pra fazer nenhum tipo de trabalho aqui, nenhuma terceirização. Mas é bom te conhecer, porque futuramente, quem sabe a gente vai precisar. E aí, quem já teve escritório de design sabe que os piores meses que você pode ter no ano são janeiro e fevereiro. E até para prestação de serviço como um todo, porque janeiro e fevereiro as pessoas pagam contas, as empresas têm muita conta para pagar. E aí as pessoas, normalmente, elas não investem tanto em janeiro e fevereiro. E aí, olha só que ironia do destino. Eu captei em março o cliente, não virou nada até o final do ano. E aí eu pensei, não adiantou nada aquilo lá, não vai virar nada. Aí deu março, eu lembro direitinho, a gente ia entrar deu março não, desculpa, deu dezembro, a gente ia entrar de recesso no final do ano, e aquela mulher amiga da minha mãe me ligou e falou assim, cara, a gente tá com XYZ trabalhos pra fazer aqui, tem que ser um negócio tipo a toque de caixa. E tipo assim, aí vocês precisam disso, isso, tudo, tal, pra agora, pra quando? Não, é pro dia 23 a gente tem que ter esse negócio, tipo, na véspera do Natal tem que estar tudo pronto. Aí, cara, só pra você ter ideia, a gente tinha o nosso custo fixo lá que dava X. Esse montante era, tipo assim, 4 vezes o que a gente tinha de custo fixo. E aí, tipo, a gente salvava não tinha... janeiro, fevereiro, março e abril. E a gente não tinha nenhum centavo para começar janeiro. E aí a gente tinha 4 meses a partir desse trabalho. Aí eu lembro que a gente ia ter o recesso, aí ela perguntou, vocês vão parar? Não vamos parar de jeito nenhum. A gente trabalha aqui, o nosso nome é trabalho, o sobrenome é hora extra. Esse é o nosso lema. E aí, olha só que rolê, cara. A gente fez os projetos ali, pá, projetão, correnão, pá, muito, entregamos na urgência que eles precisavam. E foi uma captação que a gente fez há 8, 9 meses atrás que deu resultado só lá na frente. Então, isso é importante também, sabe? Total. Você entender que às vezes você faz uma captação de um cliente, ele não vai te ligar amanhã e falando, vem cá fazer um serviço também. Não é assim, né? Existe um processo naquilo ali também. Então, um dos erros que a galera tem é deixar de fazer captação de cliente por não ter tido sucesso em alguma captação que você fez. E aí, eu vejo também que as pessoas elas não estão preparadas para receber um não. Cara, isso é muito ruim, sabe por quê? Eu sempre tive como lema o seguinte, na minha mente, assim, um não você já tem. Então, tipo assim, talvez esse cara da minha igreja lá, que tem uma empresa, talvez ele pode ser meu cliente. Aí você às vezes tem medo de falar com ele porque você vai receber um não. Mas, cara, um não você já tem. O máximo que pode vir é um sim, e o sim é uma coisa positiva, né? Exato. Não, é exatamente isso, né? E assim, essa história também é legal porque às vezes o atendimento, a gente começa bem, o cliente some e de repente ele volta, né? E mais do que isso, quando a gente faz um bom atendimento, mesmo que não feche ou que feche, a probabilidade desse cliente voltar também é muito legal. Ou te indicar porque foi bem atendido é muito legal, mesmo que vocês não tenham fechado, né? Então, deixar as portas abertas faz muito sentido, né? Independente do negócio ter ido para frente ou não, né? E isso é uma postura de profissional, né? Assim, maturidade, né? Até, né? Total. Que eu acho que deveria ser uma das dicas. Não sei se já está na hora, mas deveria ser. Atender com profissionalismo. Mesmo que você esteja começando, né? Assim, basta ter responsabilidade, né? Captei, não sei fazer direito, tô inseguro, tal, corre atrás, né? Olha o tanto de gente aí disponível para te ajudar, né? Se você tá numa faculdade, tem professores que estão ali à disposição. Se você não tá na facu, é autodidata. Cara, procura um curso, procura uma mentoria, procura uma ajuda, procura uns conteúdos grátis aqui, tipo esse, né? Nada é desculpa, né? Enfim, manda uma mensagem, seja carudo, né? Essa coisa de se comunicar sempre foi muito difícil para mim, eu confesso. Assim, eu, talvez por ser libriana, eu fico mais... sou meio perfeccionista, às vezes, né?
Mas, por exemplo, cara, se comunicar e mandar mensagem para os outros, ter o carão, faz todo sentido. Tipo assim, a minha sócia, Sabrina, sempre organizou as viagens que a gente fez, né? Assim, na faculdade. Ela era nossa veterana e tal. Ela simplesmente saía mandando mensagem: eu quero conhecer seu estúdio. E aí ela ia. De repente, a gente tinha um tour em São Paulo para conhecer os estúdios tal. E às vezes, você mandar uma mensagem de uma dúvida para um cara, você tá assim, não vou perguntar, não. De repente, cara, ele vai simplesmente te responder numa boa, né? Então, assim, essa questão da comunicação, ela vem de encontro, inclusive, a isso, da gente colocar a nossa cara pro jogo mesmo, sabe? Mesmo que não seja seu perfil. Com certeza. E sabe qual outro erro que a gente pode pôr nessa listinha aí? Que a gente vai disponibilizar amanhã, viu, galera? Ó, a gente não disponibilizou, a gente fez um checklist na live de ontem, nós não disponibilizamos, mas a gente vai disponibilizar para você no Instagram. Beleza? Ajuda Amanhã. nós, Yasmin. Ajuda nós, Yasmin. Hashtag. Yasmina. E aí, cara, sabe uma coisa que eu percebo assim que é um grande erro? É o seguinte, você entender que o ciclo se encerra quando o serviço foi entregue. E não é assim. Sabe por quê? Porque você presta um serviço para alguém que está precisando daquele serviço naquele momento e essa pessoa, essa empresa, ela pode precisar daquele serviço novamente no futuro. Aí, por exemplo, tem uma mentorada que trabalha comigo, que faz mentoria comigo, que é a Sara. Se a Sara estiver assistindo aí, Sara, tô falando da sua história. Se você não estiver assistindo, Sara, vou puxar a sua orelha, viu? Porque você falou para mim que ia assistir. A Sara, ela me disse que ela tinha, assim, uma situação que era o seguinte, ela chegou com vários problemas, mas ela me falou assim, olha, um problema que eu vejo eu gosto muito de trabalhar por projeto. O que é trabalhar por projeto? Você fecha um projeto, faz o projeto, entrega e acabou. Você pode até ser contratado por aquele cliente futuramente, mas você trabalha por projeto. E não por FII, que é a remuneração mensal, ou não por um contrato, que é a mesma coisa e tal. Só que ela falou assim, mas eu queria ter um pé no chão, de tipo assim, saber quanto que eu ganho por mês de mínimo. E aí eu falei pra ela, não, então você precisa ter um FII mensal, você precisa trabalhar com contas mensais. Aí ela foi e falou, beleza, eu quero trabalhar então com redes sociais, eu quero cuidar de redes sociais. E como ela é da publicidade, trabalha com design, mas é da publicidade, então ela tem uma certa facilidade com isso, ela escreve melhor e tal, ela escreve bem. E aí ela me disse isso, e aí ela falou, cara, mas assim, eu tenho um problema, porque os meus clientes, eles não fecham comigo, eles fecham o trabalho de identidade visual e depois eles fecham rede social com outra pessoa, social media com outra pessoa. Eu falei assim, Sara, mas será que eles sabem que você faz esse tipo de projeto? E aí a gente instituiu que todo final de projeto de identidade visual, ela terminaria o projeto, o cliente aprova, ela mostra uma outra apresentação. Quais são os próximos passos e como eu posso te ajudar além disso? E aí ela mostrava os serviços que ela podia fazer, ela mostra os serviços que ela pode fazer. Então, reunião de finalização. Na reunião de finalização, ou seja, cara, você finaliza um projeto e mostra as outras possibilidades que você tem. Isso já aconteceu demais comigo, às vezes de fazer uma identidade visual, e na época eu fazia site, e aí o cliente fazia o site com outra pessoa e eu perguntava assim, cara, mas por que você não fez o site comigo? Ele, mas você faz site? E na época eu fazia. Então, por quê? Porque o cara não sabe, né? E a gente às vezes acha que as pessoas entendem o que a gente faz, gente. E outro erro que a gente pode cometer, que a gente sempre comete, é achar que as pessoas entendem tudo que a gente faz e tudo que a gente consegue oferecer. Eu acho que essa também pode ser um grande erro, sabe? Tipo, que a gente fala, não, eu faço design, por exemplo. Nossa, eu acho que já melhorou demais, mas ainda assim, uma galera não sabe efetivamente o que você pode entregar. Quantas e quantas vezes a gente entrega o orçamento e o cliente volta esse orçamento. Descreve um passo a passo do que você vai entregar para mim, porque eu ainda não estou entendendo. E aí a gente, né? Enfim, hoje os nossos orçamentos aqui no escritório são totalmente desmiuçados mesmo, para o cara entender todo o processo e perceber as possibilidades e o que a gente vai entregar de fato, né? Porque muitos clientes também não sabem o que a gente faz além do que a gente foi contratado e exatamente todas as possibilidades que a gente tem de atuação. Esse também eu acho que é uma boa dica. E você falou de orçamento, cara. Você falou de orçamento, é legal, porque assim, a gente pensa que captação de cliente é uma coisa que separa-se de outras áreas do tipo administração, formação de preço, captação, portfólio, mas está tudo junto.
E o orçamento, eu já errei muito no orçamento. Meu primeiro orçamento de design, assim, de proposta, era uma apresentação com umas 30 páginas, que vinha com uma coisa toda lúdica, não sei o quê, e o cliente, mas e aí? Eu não tô entendendo, o que eu vou cobrar? Aí o meu orçamento hoje, ele tem uma apresentação do projeto, é textual, assim, o projeto é isso, isso, isso e isso, aí vem um cronograma, para tantos meses, o que eu vou fazer em tal época, não sei o quê, aí vem assim uma listagem, item 1, identidade visual, não sei o quê, item, estratégia, item não sei o quê, e aí tem assim, lá na frente o preço, e aí no final preço total, forma de pagamento, ou seja, é um orçamento que se parece com os orçamentos da média do público aí, do geral, né, dos outros serviços e tal. Então a gente às vezes quer florear demais também, e a gente tem que entender que a gente, como designer, a gente trabalha com negócio. Então se a gente trabalha com negócio, a gente precisa agir como um negócio, né? Boa. E eu acho que talvez aí o primeiro ponto de contato, assim, em termos de profissionalismo que o cliente tenha com a gente, além do atendimento, é a nossa própria proposta, né? Então, às vezes, você não está captando exatamente porque você falou simplesmente o preço, ou porque você mandou no WhatsApp, bicho, faço por tanto, né? Enfim, e de repente o profissionalismo, ele precisa estar ali, né? Até mesmo na forma como a gente se comunica diretamente com o cliente. Isso eu acho que vale a pena ressaltar mesmo. Sabe, já que a gente está falando de erro, sabe qual que é um outro erro muito interessante, assim? Interessante é foda, né? Mas sabe qual que é um erro muito cometido pela galera? É ficar sempre esperando o cliente, né? Aquilo que a gente já falou e tá frisando. Cara, o cara não vai ao mercado, né? Aí, uma coisa que eu acho importante. Se você não tem clientes reais, você pode trabalhar no seu portfólio, como a gente já falou, trabalhar nos seus projetos, ou você pode buscar clientes que não são seus clientes. Por exemplo, cara, eu tô ocioso, eu quero ter meus primeiros projetos e tem um tio meu que tem uma padaria. E esse cara não vai me procurar para fazer o trabalho dele, mas eu posso chegar até ele e falar assim, tio, você não quer que eu faça um projeto de identidade visual para sua padaria? Cara, aquilo ali pode ser uma forma de você mostrar o seu trabalho e captar clientes que são clientes do seu tio, que são amigos do seu tio, e até mesmo isso vai para o seu portfólio e vai facilitar para que você possa captar novos clientes. Então, acho que isso é legal, né? Ou até mesmo, por exemplo, a gente lá na Estácio, lá, a gente tem o Esquimó, né? Escritório Modelo de Design, e, tipo, lá tem é uma agência experimental. Então, assim, tem um monte de gente que vai para Esquimó para pegar portfólio e até para entender de como que funciona mesmo o mercado, de como que funciona a captação de clientes, né? E isso se parece muito com a nossa própria história, né? Você trabalhou no laboratório, eu trabalhei no laboratório. Cavar o seu espacinho ali pode ser, de repente, buscar um estágio, né? Pedir para trabalhar ali, entrar numa agência experimental, enfim, né? Talvez, mesmo que o seu sonho seja, né? O seu estúdio, e pode ser, e não vou nem falar de sonho, que ontem a gente falou que, né, metas e sonhos são diferentes. Mesmo que sua meta seja mesmo que sua meta seja montar o seu próprio estúdio ou ser a sua própria marca, enfim, né? Às vezes um bom caminho para você ganhar perna ali, para você entender processo, para você, né, ralar, acertar e ver como é que as coisas podem acontecer, seja trabalhando para uma outra pessoa ou com uma outra pessoa, né? Então, assim, estágio, agência experimental, bater na porta, se oferecer, assim, tudo vale, né? Tudo vale mesmo. E olha só, a gente estava falando dessa coisa de tabela, de como mostrar o orçamento aqui no Instagram, ó, o Robson mandou falando que no começo ele usava uma tabela de valores. Fala, Robson, e aí? Que ele usava uma tabela de valores e que ele começou a aplicar a proposta como um descritivo dos itens e que melhorou muito, principalmente por causa da questão do tempo, né, de você mandar uma proposta. E eu imagino que também melhorou pelo fechamento, assim, né? De como ele fechava mais projetos, assim, né? Então, e deve ter melhorado porque o cliente entendeu o que era. Porque não adianta ele mandar a tabela. Exato. Aí ele vai falar assim, cara, eu vou fazer um posicionamento estratégico. Não preciso. Aí o cara, na verdade, ele vem querendo só cortar. Não, esse aqui eu posso fazer. Não precisa, tipo assim, tô falando de identidade visual e tal, aí eu acho que, né, a pessoa vem e coloca preços separados para entrega de marca e entrega de manual.
Primeira coisa que um cliente que não sabe da importância de um manual, o que ele vai fazer? Ele vai falar, não precisa do manual, não, me entrega sua marca. Então, assim, a gente tem que ser muito inteligente em explicar os passos e, às vezes, fazer um bem bolado e, às vezes, entregar uma tabela para o cliente entender a importância de cada item, enfim. Possivelmente, essa tabela aí devia ter uma descrição que o cara começou a entender a importância de determinados itens. E, assim, olha só que legal você falando disso aí, né? Eu acho muito importante a gente entender o seguinte, você, enquanto designer, aquilo que eu venho falando e venho batendo na tecla. Você tem que se entender como designer, como comunicador e tal, como comunicólogo, comunicóloga. Cara, nós somos solucionadores de problemas, a gente resolve problema. Sim. E aí, se você quer trabalhar no mercado, você tem que entender de negócio. E eu não estou falando nem para quem é freela ou para quem vai ter um próprio negócio. Mas, por exemplo, se você vai trabalhar numa agência de publicidade ou numa empresa de branding, uma empresa de um estúdio de design, cara, você não pode ser só o cara operacional que pega briefing, olha pro briefing e resolve o briefing. Cara, você tem que não só ser operacional, mas ser tático e ser estratégico. E aí, eu acho que vale até a gente cavar uma próxima aula no futuro aí pra gente falar sobre o briefing, a morte do briefing, Ferdi. Eu acho que a gente pode falar sobre isso no futuro aí. Como não é o briefing, o briefing morreu. O briefing, aquele morreu. Briefing que você ouviu, ele tem que dar uma adaptada aí, né? Tem que se adaptar ao que rola no momento, né? E olha só, uma das coisas que a Lara falou ali, ó, a Lara Vitorelli, ó, tatuadora incrível, fenômeno, que ela fala sobre a questão da dificuldade que ela tem das pessoas entenderem as possibilidades de design. Eu acho interessante falar sobre isso, por quê? Porque isso está dentro do que eu falei agora, de você saber atender, de você entender de negócio e de você ir ganhando maturidade, porque você ganha maturidade à medida que você vai evoluindo enquanto designer de mercado, formado e tal, graduado, ou até mesmo se você não é graduado, mas é autodidata, à medida que você vai trabalhando mais, você vai atendendo mais clientes, você vai assumindo uma postura diferente, você vai tendo mais maturidade, entendendo quando o cliente quer te ouvir, quando o cliente quer que você fique calado, e, inclusive, o cliente vai te dando essas diretrizes de como que você vai agir. E você vai assumindo uma postura que você consegue explicar mais sobre o que é seu trabalho. E, obviamente, isso tem a ver com melhorar o seu nível de captação, melhorar o seu nível de fechamento de um projeto. Então, acho que isso tem muito a ver também, assim, né? E, inclusive, já linkando em outra questão ali que a Maria Isabel falou. A Maria Isabel também, ó. E aí, Maria Isabel tem milhares de clientes que eu já sei, Maria Isabel. Ela falou sobre uma dúvida que ela passou, assim, em relação à questão do orçamento, que já tinha passado, se a gente coloca o preço por item do orçamento e a gente soma, ou se a gente lista os itens e coloca um preço final. Bom, isso varia de pessoa para pessoa. Eu acho que depende muito da estratégia, né? Depende da estratégia, isso. E aí, eu acho importante frisar, né, Ferdi, que aquilo que a gente tem falado todos os dias, não existe fórmula pronta. Você vai testar e adaptar. É claro que existe forma de você cortar caminho, acessando conteúdos, conversando com pessoas que têm um pouco mais de experiência. Mas é o seguinte, qual é o jeito ideal? Não sei. Cada pessoa vai ter essa percepção do cliente, do nível de que você quer atender. Na minha visão, é interessante você mostrar quanto custa cada item e quanto custa o valor total dos itens que você está vendendo. Uhum. Então, acho que o orçamento tem a ver com a captação e faz parte da captação também, né? Porque é uma parte da entrega do fechamento da captação do cliente. E deixa eu te perguntar, Flávio, você costuma... Porque eu entendo essa pergunta da Maria Isabel de duas formas, né? Por exemplo, você costuma separar item por item na sua proposta? Ou, por exemplo, no caso da identidade visual, eu particularmente, Fernanda, enquanto designer, né? Quando eu entrego um projeto de marca, né? Eu não entrego sem o manual, jamais. Porque eu entendo que o cliente, ele, até mesmo para valorizar o meu próprio trabalho e para entender que o cliente vai conseguir, né, permanecer com essa marca aplicada da maneira correta no mercado por mais tempo, né, eu entrego sempre um manual. Eu, particularmente, meu preço é fechado com manual. Agora, eu tenho aplicações, né, que
que eu normalmente englobo também, logicamente, enfim, projeto de identidade. E aí eu começo a colocar itens extras, que, né, determinando ali, descrevendo a importância, enfim, ele pode cortar ou não. Mas dentro da identidade visual, você colocaria preço separado de marca e de manual, por exemplo, criação do logotipo, enfim. Cara, isso é muito legal, esse questionamento seu, e eu acho que tem a ver com isso que eu falei de não ter uma fórmula pronta que a gente tá batendo na tecla. Por quê? Porque eu, particularmente, eu já tive até uma discussão uma vez com um ex-professor, que eu já tava formado e tal, aí a gente discutiu no Twitter, assim, não foi uma discussão aquela hora, não, foi uma conversa, né? Que ele falou que não existia que era imprescindível você ter um manual. Eu falei, cara, eu cobro a parte pelo manual. E eu cobro até hoje, cara, não entrego manual. Só que existem maneiras e maneiras de você fazer. Eu não tô falando que é o jeito mais certo. Eu até acredito que o jeito mais certo é você fazer um manual. Eu prefiro... Hoje eu faço uma página A3 que tem várias questões, tipo um manual reduzido que fala aplicações que você tem. Cara, no A3 você tem tudo. Pra ser mais rápido, e isso eu dou uma coisa tipo de brinde. Se o cara quiser um manual mais desenvolvido, porque eu entendo que vai gastar muito mais tempo. Então, mas o manual reduzido, ele ainda é um manual, você ainda entrega ali. É um manual. Mas assim, eu vejo que tem... Mas aí, falando sobre itens de aplicações, por exemplo, quando eu falo assim, a papelaria vai ter isso, eu não cobro assim, isso vai custar X, isso vai custar Y, isso vai custar Z. Só que, por exemplo, o Vitor Leal, que é um amigo nosso também, que é um excelente designer, ele já faz isso por itens separados. E para ele funciona super bem. Então é aquela história. A gente tem que saber as possibilidades que você tem no mercado, as possibilidades que você tem de fazer, como que você pode fazer, para você ver qual que se encaixa melhor para a sua realidade. Manual reduzido é bem comum mesmo. Assim, não fazer o manual 100% completo, entregar uma prancha de aplicações com, né, os principais... Enfim, mesmo porque quando a gente vai criar a identidade visual, né, a gente já prevê tudo isso. Né? A gente já prevê uma marca que tem aplicabilidade, uma marca que tem a versão, né, que tem a redução, que, né, enfim, que a gente não entrega uma marca a Deus dará, sem saber se ela vai funcionar, né, enfim. Então a gente faz os testes, né? Exato, né? Então assim, a gente já apresenta com responsabilidade ali, né? É um trabalho completo. Mas sim, isso é muito comum também. Cara, o cliente pediu um desconto, enfim, vou entregar um manual reduzido, que pode ser uma prancha, que pode ser, sei lá, 3 páginas de um PDF, enfim, aí você organiza também a sua entrega conforme o seu style, né, seu estilo mesmo. Não é porque eu tô falando manual que ele tem que ser encadernado, enfim, tá, E olha só. Mais massa. Olha só que legal. De tudo isso que a gente está falando, né? A gente falou das dicas, a gente falou dos erros. Como que você pode conquistar o seu primeiro cliente? A gente está falando de várias maneiras de você conquistar o seu primeiro cliente. Mas isso me faz lembrar quando eu comecei com design, como escritório de design, a gente não tinha nenhum cliente. E olha só que história para você ver, assim, que interessante. Eu era do interior e o meu sócio também era do interior. A gente morava em Goiânia, na capital, e a gente não tinha contato que não fosse do design. Todos os nossos amigos eram designers. Uhum. E aí, você já viu aquele ditado que fala assim, a necessidade faz o sapo pular, alguma coisa nesse sentido. Isso rolou com a gente. Por quê? Cara, a gente tinha às vezes, uma vergonha mesmo de falar com a galera, de captar um cliente. A gente tinha vergonha. Cara, de chegar no cara e ficar, não, mas o que o cara vai pensar de mim, né? E aí, no começo a gente tinha uma graninha, a gente conseguia pagar as contas e tal. Aí a gente fechou um cliente que veio aleatoriamente. E aí, tô quase caindo aqui. E aí, a gente fechou esse cliente que veio aleatoriamente, não sei como que ele veio, o cliente deu um cano na gente. Aí a gente, ficou fudido lá um tempão, e aí a gente foi pagando pra grana e acabou a grana. Cara, a necessidade faz o sapo pular. A gente ficou tão desesperado, como é que nós vamos pagar as contas agora? O que a gente foi fazer? A gente ficou pensando, cara, como que a gente vai fazer para ter cliente, alguma coisa nesse sentido e tal. Na época, a gente usava o Google Talk, lembra que era um aplicativo que tinha no Gmail, assim, que você conversava com as pessoas. E aí eu vi todo mundo online, que era amigo meu, que era do design, comecei a falar, você não tem um trampo sobrando pra me arrumar? Nós estamos dando pagar a luz aqui, não temos grana. E aí eu comecei a conversar, olha só que legal.
o Reuben, não sei se o Reuben tá vendo a gente aqui, o Reuben. Cara, o Reuben falou assim, cara, eu tenho um cliente aqui, só que eu vou te dizer, é uma mancha, é um cliente péssimo, mas eu preciso terminar esse trampo e eu vou te dar R$100 pra você fazer esse trampo. Você quer? Porra, tô desesperado, mas nem tanto. Eu falei, 100 conto não dá. Me paga 120 que a gente resolve isso aí. E aí ele falou, pô, 120, fechou. Era só pra fechar um arquivo e tal. Aí a pessoa que era cliente dele foi lá e sentou com a gente, cara. A gente ficou até meia-noite com a pessoa lá e tal. Pá, fechamos o trabalho, fechamos o arquivo, não sei o quê. Essa pessoa levou uma outra pessoa com ela. Cara, um negócio muito aleatório, assim. Tipo, aí a mulher ficou lá, sentada, olhando pra gente. Pá. E a gente, assim, saco cheio, meia-noite. Cara, que R$120, mais difícil de ganhar. Aí nós resolvemos o trabalho. Aí o Reuben falou assim, cara, inclusive vocês tiraram um peso das minhas costas. Eu vou dar R$200 pra vocês. Putz. Olha! Subiu o budget ali, né? E aí, pá, R$200. Aí tinha mais coisa pra resolver. Ele falou, cara, quer mais 50 pra você fazer isso e isso? Queremos demais. Já dobrou o preço do trampo. R$250. Lembro direitinho, não era a luz que eu falei que a gente precisava pagar, era o condomínio. O condomínio era 180 conto. Cara, R$180, pagamos lá o condomínio, sobrou 70. E aí a gente, putz, velho, como é que a gente vai gastar esses R$70? A gente tem que pagar alguma coisa, não sei o quê. Beleza. Aquela mulher que foi lá acompanhando a outra pessoa que tava lá com a gente, ela liga pra gente e perguntou, vocês fazem editorial? Pá. Aí ela fechou com a gente, não sei se era 3 ou 4 cartilhas, na época ainda se fazia cartilha. Cara, aí a gente, olha só, outra expertise que a gente teve na época, na sorte, assim. Ela falou assim, quanto vocês cobram? Eu falei, não, vamos inverter essa pergunta. Quanto que vocês estão querendo pagar? Porque a gente se adapta. Aí a gente tava pensando assim, cara, vamos cobrar uns 5 mil em tudo, né? E isso foi muito tempo atrás, 5 mil, né? E aí, tipo, se ela não quiser, a gente tenta fechar por uns 3, sei lá. Aí, não, a gente tem um orçamento aqui só de 21 mil. Eu olhei pro Augusto na hora que era meu sócio lá, ai, puta merda. Aí ele olhou assim, ele teve uma expertise até melhor que a minha. A gente tem que analisar pelo nível do trabalho, a quantidade de páginas e tal. E eu assim, caraca, velho, 21 mil. E aí a gente contratou o nosso primeiro estagiário por isso. Cara, um mês atrás a gente não tinha dinheiro para pagar o condomínio. E a gente contratou um estagiário depois. Olha pra você ver que loucura, né? Olha lá, grandes empresários. Pô, estamos gerando emprego, né? Mas massa, né? E isso, na verdade, essa é uma história que é legal, né? Beijo pro Reuben aí. E é legal porque vem de encontro ao que a gente falou de não achar que os ciclos estão fechados quando a gente entrega um projeto, né? Por quê? Porque a menina que estava do lado, quando você estava entregando um projeto que você achou que era aquilo ali, veio com mais um tanto de outras coisas, enfim. Mas eu acho que assim, pra gente não fugir muito do horário, a gente falou de ter um plano, de se comunicar. E aí você também, nessa história sua, foi muito legal, porque você falou de sair mandando mensagem para todo mundo. Cara, tô precisando de grana, tô precisando disso, tô precisando daquilo, né? Criar suas possibilidades, criar em termos de design mesmo, produzir, mão na massa, enfim, fazer a coisa acontecer, né? E aí, isso tudo, eu acho que vai acabar gerando o que todo mundo tá em busca, na verdade, que é aquele famoso portfólio, né? Porque como que você convence um cliente de que você dá conta? Imagina que eu tô vendendo vou fazer uma comparação, né? Imagina que eu tô vendendo uma camiseta. Eu falo, Flávio, eu tenho uma camiseta boa demais, bonita. Deixa eu ver ela aí. Você vai ter que confiar em mim, cara. Compra minha camiseta, ela é massa demais, ela é fresquinha, ela não amassa. E aí você vai comprar sem ver nada, né? Difícil. Talvez tenha uma galera do Gogó muito bom que consegue vender, mas é difícil. Então, assim, o portfólio, por mais que todo mundo bata nessa tecla, ele é importante, porque o cliente está investindo uma grana em algo que ele acha que é subjetivo, né? Porque quando eu falo assim, cara, eu vou criar uma marca para você, cara, o cliente, ele acha que é subjetivo, para ele é subjetiva essa criação. Pô, você vai fazer um desenho para mim e tal, e se eu não gostar?
A grande maioria fala e sim, isso. E começa, né, entrar ali, né, num lugar que não é o lugar da nossa negociação. Mas se você consegue mostrar, olha aqui, eu já trabalhei para esse, fica à vontade, né, para ver o trabalho, para trocar uma ideia com quem, com os contatos que estão aqui, enfim. Então o portfólio, ele é importante, né? Então a gente tem todos esses passos para você criar o seu portfólio, nem que seja um portfólio de clientes fictícios, aproveitando ali a deixa de, tô fazendo um curso online que tem um projeto prático, faça bem esse projeto prático, tô na faculdade e a professora chata passou um trabalho, tipo, faz bem esse trabalho, cara, você já tá pagando faculdade, ou você conseguiu passar, enfim, você já tá gastando para ir pra faculdade, para ver aula, para isso, você ainda vai, tipo, sabe, só tomar cerveja? Não, toma cerveja, mas faz um trabalho legal, sabe? E aí, busca um clientezinho real, um case, né? Porque aí porque os trabalhos de faculdade são muito importantes para algumas áreas, tipo ilustração, enfim, o trabalho autoral ele é até mais importante, né? Dependendo da área. Mas o case é legal porque você resolve um problema real ali, né? Um case de um cliente. Então, vai em busca desse case, né? Que seja um no meio de alguns fictícios ali, para você começar a construir a sua imagem ali, né? E aí volta tudo. Que cliente que você quer captar? Qual que é o seu plano? Olha para ele e produz, sabe, o que você acha, né? Começa a trilhar o caminho que você acredita que você vai conseguir captar aquele cara lá na frente. Eu acho que esse é um bom resumo aí. Porque não adianta também você só falar, tem um portfólio, né? Pô, não tem cliente, não tem portfólio, não tem cliente, não tem portfólio. Você fica ali, girando, né? Então, olha só que doido isso que você tá fazendo aí. Antes, só pra gente concluir aqui, eu queria lembrar a galera do Instagram, que a gente tá no YouTube, a galera do YouTube que a gente tá no Instagram, então segue a gente lá no Instagram e vocês se inscrevam no nosso canal. Foram 3 lives essa semana, esc.comunica, a gente vai ter mais lives semana que vem, vamos moer, porque a gente não dorme, nós estamos aqui nas lives. Dormir pra quê? Dormir pra quê? Todo dia às 23 horas a gente tá online aqui. Gente, divulga pros amigos de vocês, para as amigas de vocês aí, tá? A gente tá fazendo isso muito para difundir conteúdo e conhecimento. E aí, só pra gente fechar então, você fez essa listinha aí. Como captar o meu primeiro cliente, essas dicas que você anotou, vamos lá. Tenha um plano, né? Se comunique, 2, crie as possibilidades para você produzir e crie design, né? Bota a mão na massa, criar, né? Me perdi aqui, porque a gente misturou uns erros, né? Não fique esperando. 4, não acredite que o ciclo se fechou com o primeiro não ou com o primeiro atendimento. 5. E a galera do Instagram tá saindo. E agora? 6 segundos, vai, dá o último 5 aí, seu movimente seu portfólio. Nossa, eu demorei, né? Fui colar aqui, mas... Não, mas eu achei que foi foda. Portfólio. Cara, por isso que eu acho a Fernanda fodona, porque ela sabe como mexer o doce e ela sabe fazer o negócio acontecer. E é isso aí. Fernanda, foi muito massa. Acho que as suas dicas foram incríveis.